nossos anseios, a nossa correria aí do dia a dia e relaxar. E esse é o convite que fica, pessoal, para vocês que estão aqui participando conosco, que esse momento vocês possam realmente aproveitar, que esse momento vocês possam, né, esquecer um pouquinho a correria que é o dia a dia, daqui a pouco, né, não olhar a agenda, não olhar o WhatsApp, não olhar o e-mail, né, o que vai acontecer amanhã, a gente resolve amanhã, para que a gente consiga aproveitar realmente este momento, que a gente possa aproveitar esse bate-papo. Então, quem está aí com frio igual eu, toma um chimarrão, toma um café, toma um quentão, né? Também é uma época boa aí de a gente fazer um quentão, né? Então, tudo isso vai ajudando a manter a gente aquecido, mantém o corpo aquecido e mantém o coração e a mente aquecidas também neste bate-papo. Então, né, e dando as boas-vindas em nome da ARH Serrana, agradecemos todos vocês, agradecemos aí os nossos palestrantes por esse momento, né? Depois eu vou apresentar melhor eles, né? Mas que nesse momento fica o nosso muito obrigado por estar disponibilizando também o seu tempo, né, o seu momento aí de compartilhar as suas experiências conosco. E nesse momento, né, neste evento aí, nós temos a parceria do Círculo. Então, né, já vou passar a palavra aqui ao Wagner Barella, que é o diretor de mercado, para também dar uma saudação e uma boas-vindas aí a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite, convidados da RH Serrana, convidados internautas, né? Uma reunião moderna e atual. Gostaria de agradecer à RH Serrana a parceria, né? O apoio irrestrito. A gente sabe que vivemos aí um período de exceção e também um período de desequilíbrio, né? Seja psicossocial e até mesmo econômico, né? O Fábio falou aí, gente cuidando de gente, né? Quem é que cuida dos RHs, né? E nós aqui temos acompanhado muito o quanto os RHs têm trabalhado desde março, né? A gente viu aí no Brasil inteiro aquele bate-palmas lá para os profissionais da área da saúde, né? E a gente brincava aqui outro dia, né? Que vai chegar o momento de bater palmas para os RHs, né? Porque reduz a jornada, dá férias, antecipa, né? Então cada dia a gente tem tido aí um novo cenário, né? E nessa pandemia realmente tem trazido muitos desafios. Agradeço também aos palestrantes, que são nossos parceiros e prestadores, né, dos Captations, que são centros de especialidades, que são referência, né, o modelo que o Círculo inovou e trouxe para o Brasil, né? Então é uma referência em questão de tratamento, em questão de especialidade, mas em resolutividade, né? E prevenção, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, que é falar um pouco de prevenção, né? Nós que trabalhamos na área da saúde temos um compromisso muito grande com as vidas que a gente protege, né? Sejam clientes, beneficiários, prestadores, parceiros, funcionários, né? Colaboradores, e os nossos também 30 hospitais, né, que nós temos aí, que são nossos credenciados, são nossos parceiros. Então, um bom bate-papo a todos e obrigado aí pela parceria. Beleza, show de bola. Então, também reforçando, né, pessoal, assim, a gente vai ter essa plataforma, o Zoom, que a gente está conectando nesse modelo de reunião. Então, é importante a gente sempre reforçar algumas regrinhas, né? Então, quanto mais gente usa, né, a gente acaba tendo alguns desencontros. Então, o que acontece? Para uma melhor experiência, a gente pede, né, que quem não esteja falando mantenha o seu microfone no mudo, né? Porque às vezes pode ter alguma microfonia, às vezes pode ter algum eco aí no seu ambiente, né? Então, vocês podem deixar no mudo. Eu e a Simone, nós estamos como moderadores aqui da ferramenta, tá? Então, se porventura a gente perceber que tem
algum ruído ou algum som, a gente pode a qualquer momento também vir ali e fazer alguma correção, tá? Então não nos leve a mal, mas isso já é de experiência de outros eventos para a gente conseguir entregar um melhor serviço ou uma melhor palestra para todos vocês. Um outro ponto é que a gente vai ter a explanação dos palestrantes, é um bate-papo, tá, pessoal? Mas a gente vai pedir, né, que a gente deixe eles explanarem os seus pontos de vistas, né? Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem usar a ferramenta do bate-papo, né? Então, tem essa ferramenta aqui no Zoom, vocês podem estar colocando as suas perguntas ali, nós vamos estar acompanhando. O intuito não é fazer consultoria individual, não é entrar no detalhe de cada caso, mas, né, aquilo que estiver ao nosso alcance, que for de crescimento para todos, ou daqui a pouco são dúvidas que são similares, a gente vai poder agrupar e vai poder estar tratando elas junto aos nossos convidados. E é importante também refletir, né, pessoal, que nós sempre temos a intenção de entregar o melhor para vocês. Então, após este evento, né, vocês, participantes, irão receber uma avaliação e a gente conta aí com a participação de todos para que cada vez mais a gente venha ter a oportunidade de fazer os eventos cada vez melhores para vocês, ok? Então, a gente já vai iniciando aqui, eu vou apresentar os nossos palestrantes. Então, nós temos o Dr. Everton Panceira, ele é médico, ortopedista e traumatologista, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? SBOT 10.240, que é da Sociedade Brasileira de Coluna e da Sociedade Americana de Cirurgia de Coluna. E também é fellow em cirurgia de coluna no Hospital Pellegrin, em Bordeaux, né, da França. Preceptor da residência médica do Hospital Pompeia e Caxias do Sul. Sócio proprietário da CEOT, Centro de Especialidade em Ortopedia e Traumatologia. E também sócio proprietário e diretor técnico da COR, né, que é o Centro de Ortopedistas Reunidos. Então, vou deixar aqui para o Dr. Everton Panceira cumprimentar vocês um pouquinho. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho. Hoje à noite, como a gente havia pré-combinado, a gente vai bater um papo. A gente não vai se aprofundar muito com artigos científicos, nada, mas a gente vai bater um papo e a gente vai tentar ajudar a compreender um pouquinho o que pode melhorar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa interação com os nossos colegas. Dr. Ney, eu e o Dr. Ney vamos tentar fazer uma simbiose aí para que a gente se ajude, a gente consiga passar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso conhecimento. Já de antemão agradecer a RH Serrana, ao Círculo, por essa parceria. Somos prestadores do Círculo e com um sistema que se chama Captation, a gente faz a prestação de serviço de toda a ortopedia, de toda a traumatologia para o Círculo com um centro integrado. Então, como disse o Wagner anteriormente, isso é uma inovação aqui em Caxias. O Dr. Ney também tem esse modelo de Captation e a gente vai tentar realmente passar um pouquinho da experiência, um pouquinho do dia a dia para todos vocês. Perfeito, muito obrigado. E também temos conosco aqui o Dr. Ney Stedley, né? Também ele é graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário da Fevale, especialista em ciências do esporte e da saúde pela UX, especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF e especialista profissional em intensivismo pela Assobrafir e mestre em ciências pneumológicas pela URGS. Ele é proprietário da Clínica Mobilitar e Fisioterapia e Reabilitação Física, é fisioterapeuta do Hospital Militar, o Exército Brasileiro de Porto Alegre, unidade de terapia intensiva e professor no curso de fisioterapia
do Centro Universitário da Serra Gaúcha, né? A FSG. Tem experiência na área de avaliação e reabilitação cardiorrespiratória e musculoesquelética, atuando principalmente nos seguintes temas: reabilitação do esporte, reabilitação cardiopulmonar, atendimento UTI adulto e gestão hospitalar. Então, da mesma forma, doutor Neio, tem aí um espaço aí para cumprimentar os nossos participantes aí. Boa noite a todos. Fábio, boa noite. Obrigado pela apresentação. Doutor Panceira, mais uma vez é um prazer estar aqui contigo discutindo, né, um tema tão importante que é coluna, suas implicações na vida, um segmento do nosso corpo que ainda estamos nos adaptando, né, aprendendo aí a entendê-lo, digamos assim, nas suas conexões. Muito obrigado a RH Serrana pelo convite. Espero poder também aqui com o Dr. Panceira contribuir nas dúvidas, né, levantando algumas questões aí que nos envolvem no dia a dia, assim como o Panceira muito bem colocou. São pacientes que cotidianamente estão aqui com a gente e que a gente tenta aí através principalmente da prevenção, que é um tema tão importante, né? E que é uma graça aqui estar conversando com o Dr. Panceira, que é um médico que tem essa visão tão ampla e bem desenvolvida em relação a não só a reabilitação, mas a prevenção que a gente vem trabalhando, vem colocando junto aos pacientes, principalmente do círculo operário, o qual estamos muitos colegas aqui participando. Então é um prazer revê-los, né? Não só no dia a dia, mas aqui também nessa ferramenta, como o Wagner coloca. Então, fico à disposição também, nas dúvidas, nos questionamentos. E vamos lá, vamos bater um bom papo. Perfeito, obrigado. Então, já para a gente iniciar, né, hoje a gente dividiu, né, pessoal, cada um vai falar um pouquinho aí, depois a gente vai batendo um papo, mas a gente vai iniciar com o Dr. Everton Panceira, e que vai nos trazer, então, algumas contextualizações. E assim, né, basicamente, né, doutor, como que a gente pode, né, iniciar a nossa conversa falando, né, sobre essa prevenção, né, de doenças relacionadas ao trabalho, né, com esse assunto tão importante que é a ergonomia. Ok. Contextualizando um pouquinho, a gente tem que entender, como o Dr. Ney falou há pouco, que a gente evolui como espécie, como ser humano, a gente ainda está evoluindo. Então, temos 5 vértebras lombares, porém a gente sabe que com a evolução a gente caminha para uma 6ª vértebra lombar. Então, o ser humano que se torna bípede, que começa a caminhar, ele começa a ter alguns problemas relacionados ao deâmbulo, ao caminhar, à coluna. Então, a gente vê que já tem relatos históricos de problemas com a própria ergonomia, em papiros dos egípcios que estão no Louvre, né? Então, lá eles começam a colocar que o operário, aquele que fazia a quebra da pedra num dia, ele não poderia fazer a mesma coisa no outro, ele teria que fazer uma coisa diferente no outro dia. Eles começam a fazer um sistema organizacional em que as ferramentas começam a diminuir de tamanho, elas começam a caber na mão, elas começam a pesar menos para que esse colaborador ele consiga trabalhar por mais tempo, com mais qualidade e com menos dor, porque no final das contas é mais ou menos por aí. Então, conforme a gente foi evoluindo, com a Revolução Industrial, a gente consegue ver alguns artigos lá do século XIX em que eles tinham muito problema com os operários que carregavam carvão. Então, eles não conseguiam trabalhar mais do que 3, 4 meses, eles tinham que se afastar porque eles tinham muita dor. Daí eles começaram a entender que as pás que carregavam carvão eram muito pesadas para o ser humano. Começaram a diminuir a pá, começaram a diminuir a carga e esse operário ele trabalhava por muito mais tempo e ele conseguia produzir melhor. Então, isso foi se adaptando e a gente chega nos nossos dias, né? Em que muitos de nós, a gente acaba ficando na frente do computador, trabalhamos mais ou menos 2.050, 2.060 horas ano, né? Um terço da nossa semana a gente passa
praticamente na mesma posição, e isso acaba acarretando alguns problemas, né? Então, a gente percebe que os problemas eles estão relacionados às vezes com jornadas muito longas, com estresse, com barulho, com a iluminação, o pó, e, e a gente consegue notar também que algumas pequenas mudanças conseguem fazer com que esse colaborador trabalhe por um tempo maior, ele não se afaste, que ele tenha uma qualidade de vida, que ele não tenha dor e que ele consiga diminuir essa carga de estresse que a dor causa, porque um dos principais fatores de estresse é a dor. Aquele paciente, aquele colaborador que tem dor praticamente todos os dias, ele não vai produzir adequadamente, a qualidade dele vai cair, ele já vai chegar em casa cansado, vai chegar em casa com algum problema. Então, como é que a gente pode prevenir isso? Como é que a gente pode fazer com que aquele ambiente de trabalho que talvez não esteja muito legal faça com que a gente consiga, com alguma modificação, trazer uma alegria, uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, Hendricks, que foi um ergonomista, um médico ergonomista, lá em 1998, ele escreve que a gente tem que ter cuidado com a ilusão das soluções fáceis, né? As soluções normalmente não são tão fáceis assim. Ah, o teclado agora tem que ficar 1 centímetro para cima. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem que tomar cuidado, porque uma pessoa de 1,70 m precisa de uma mesa de uma altura que uma pessoa de 1,90 m é diferente. A pessoa que trabalha com o telefone o dia todo dobrado, essa pessoa vai ter dor cervical, ela não tem como não ter dor, ela vai ter algum problema. Então, estudos biomecânicos da coluna mostram que nosso peso da cabeça, a cabeça pesa 4,350 kg. Quando a gente inclina a cabeça 30 graus, para ser 18 kg. Quando a gente inclina 45 graus, e se a gente olhar, quando a gente vai olhar o celular ou vai ler algo por um tempo muito prolongado, o peso da cabeça vai a 27 quilos em relação à cervical. Isso aumenta muito a pressão sobre o disco e o disco vai romper. Não existe estrutura que dure para sempre. Então, a gente vai gastando com o tempo, o cabelinho vai ficando branco e o disco vai sofrendo também. Isso faz parte. Então, como é que a gente pode melhorar isso? A gente pode melhorar com a parte, com a ergonomia, né, a parte física, com a parte cognitiva e organizacional também. A gente tem que se preparar para o trabalho. Então, a atividade física é algo que tem que fazer parte do dia a dia de todos nós. A parte organizacional. Então, o que acontece? Se o paciente tem que ficar sentado, a obrigação, ele tem que ficar sentado mais do que 45 minutos, 1 hora seguida, a pressão sobre o disco da lombar, por exemplo, quando a gente está sentado, é 3 vezes maior do que quando a gente está de pé. Então, esse paciente vai acabar tendo algum problema lombar, esse paciente vai acabar tendo ciática, ou vai ter algum problema de membro superior, movimento de repetição. Então, as coisas evoluem para melhora, mas, claro que com a colaboração do próprio colaborador, da empresa, a junção disso tudo acaba trazendo uma qualidade de vida melhor pro funcionário e, consequentemente, a empresa vai ter um colaborador mais alegre, com menos dor e que vai produzir mais, né? Não sei se o Ney quer me ajudar aí. Ney, força. Vamos lá. O Dr. Panceira já resumiu muito bem, fazendo essa introdução, né? Algumas coisas que a gente acrescenta. Quando a gente fala em ergonomia, a gente está falando em adaptar o trabalho ao homem, né? E não adaptar o homem ao trabalho, né? Conceitos que foram se modificando ao longo da história. Hoje a gente tem áreas muito bem colocadas dentro da ergonomia, empresas que buscam estratégias, né? Justamente para que possa o colaborador ter o seu funcionário na sua melhor aptidão, digamos, de trabalho, né? Assim como o Dr. Panceira coloca, muito bem colocado, não tem como uma pessoa com um determinado perfil corporal, com uma somatotipia que nós chamamos,
ou melhor, o mesmo local servir para dois tipos corporais, dois tipos de perfis corporais completamente diferentes. Então, é justamente isso. A ergonomia vem adaptando o trabalho ao homem. Como ele muito bem falou, soluções fáceis, se fosse fácil, a gente adaptaria muito simplesmente, né? Não teríamos tantos afastamentos aí. Agora, algumas coisas também a gente tem que colocar aqui. O nosso corpo, ele precisa de equilíbrio, né? Ele busca o equilíbrio. E a dor, assim como um outro sintoma, por exemplo, a febre, ela nos mostra que alguma doença está ativa. A dor nos mostra que alguma disfunção está ativa. A fisioterapia tem muito este olhar, né? O que não está dentro da sua normalidade, dentro da função? O que é disfuncional? Quando a gente toca um paciente na sua avaliação e a gente encontra uma alteração de mobilidade, ou a gente encontra uma queixa simples, que é um sintoma simples, que é dor, a gente percebe aí que existe então uma disfunção. A coluna, diferente às vezes do que as pessoas têm como entendimento, não é simplesmente um abdômen forte, né? A gente escuta muito falar, se eu tenho meu core forte, se eu tenho meu abdômen forte, eu não vou ter problema de coluna. E isso, às vezes, tem um entendimento que não é tão correto. Hoje a gente sabe que muitas das questões que envolvem dor lombar ou lombalgia está relacionado a um corpo fraco, não simplesmente um abdômen fraco, né? Se eu tenho um quadril que perde a sua mobilidade, se eu faço uso, por exemplo, no caso feminino, uso muito salto ou trabalho muito com repetitividade em pé, isso tudo vai, de uma certa maneira, modificando o nosso centro de gravidade e isso modifica também as nossas relações posturais. Como nós temos na coluna músculos que são muito pequenos em relação aos músculos que nós chamamos de apendiculares, que envolvem os braços, envolvem as pernas, quando eles se contraturam ou quando eles sofrem algum tipo de lesão, a recuperação ela se torna não é tão simples quanto recuperar um braço ou uma perna. Necessita de uma estabilização melhor. Então, é importante quando a gente fala em dor lombar, e a gente fala principalmente relacionada à ergonomia, ao trabalho, que a gente não está falando de um segmento e sim de um corpo, né? A gente tem alguns dados gerais, assim, que anualmente 65% a 70% das pessoas vão desenvolver dor lombar, né? E que na vida 85% das pessoas com certeza em algum momento da vida vai ter dor lombar, né? Então é importante que a gente vá entendendo o processo também de envelhecimento do corpo e que nele tem algumas características e músculos profundos, como são os músculos da coluna, também dependem de grandes músculos que são os nossos músculos dos braços, das pernas e por aí vai. A ergonomia nos traz conceitos que é importante, e aí também as NRs, né, que são essas normativas, essas normas reguladoras que vão auxiliar, então, para que as empresas consigam, dentro do possível, diminuir as lesões. A NR17 ela é muito importante, fala muito da ergonomia também. Mas aí a gente vai entrar em conceitos de LER, que são lesões por esforço repetitivo, um significado de DORT, que é uma doença relacionada, então, ao trabalho por lesões repetitivas, por repetitividade. E aí, muito bem, como o Panceira coloca no início, há muito tempo a gente já sabe que a gente precisa trocar a função do funcionário ou evitar uma repetitividade, né? Mas posição sentada, adaptação do corpo, movimentos que a gente utiliza o tronco como flexão ou como rotação, tudo isso cabe dentro da ergonomia e um olhar muito orientativo, muito preventivo. A prevenção sempre é o melhor remédio, sempre é o custo mais barato que uma empresa vai ter, né? Quando chega no estágio final, que é a fisioterapia, nós ainda temos uma medicina, falávamos uma vez eu e o Panceira sobre isso, nós temos uma medicina que é muito curativa, muito reabilitadora, mas não tenho dúvida que quanto mais eu prevenir, melhor vai ser a minha resposta futura e menos eu vou tratamento desse funcionário, menos eu vou prejudicar a minha própria empresa. Um dado que o Ney já colocou também, 80%, 85% das pessoas em algum momento da vida vão ter dor nas costas. Isso tem uma série de fatores que eles têm fatores que são congênitos, são genéticos. A pessoa pode nascer com o disquinho mais fraco, disco mais fraco, trabalhos de repetição, pacientes que trabalham com objetos que vibram, que passam muito tempo sentados, esses pacientes têm uma chance aumentada de ter dor nas costas. Outra coisa que se observa bastante é o seguinte: dados aqui de Caxias do Sul, da clínica, da COR,
mais ou menos 72% dos pacientes que vão às consultas não fazem nenhum tipo de atividade física regular, nenhum. Então, a única coisa que os pacientes me dizem, não, mas eu vou caminhando ao trabalho. Ir caminhando ao trabalho não é um exercício que a gente considere um exercício de preparação, de reabilitação, ele é um deslocamento. O paciente às vezes vai com uma bolsa, com um filho, então ele não está fazendo um exercício propriamente dito, ele está se deslocando. Obviamente, se o paciente puder ir caminhando, beleza, ótimo, nada, só abona. Mas, por outro lado, a gente vê que também o sedentarismo é algo que é muito enraizado ainda na nossa cultura, né? Então, as pessoas normalmente elas começam a fazer exercício quando ficam doentes. E elas não fazem exercícios para não ficar doentes. Elas acabam indo para academia ou pilates quando elas estão ruins. Então, o resultado nem sempre é bom. Outra coisa que a gente conversava muito, eu e o Ney também, é que às vezes as pessoas elas vão para academia para fazer um exercício, mas para fazer exercício a gente precisa se preparar também. Então, para a gente entrar numa academia, ter uma lista lá, hoje eu vou fazer leg, abdutor, adutor, vou fazer isso. A pessoa às vezes se machuca fazendo exercício. Então, às vezes a gente tem que se preparar, entender a função do corpo, o músculo, para que a gente realmente se cuide, se prepare até para o trabalho, né? Então, quando eu digo que 1/3 da nossa vida, da nossa semana, a gente passa trabalhando, talvez a gente tenha que se preparar para o trabalho também. Pacientes que precisam muito de cervical, um reforço da musculatura posterior, trapézio, esse paciente vai ter menos dor. E algumas vezes, algumas soluções, elas são diferentes para cada caso. Então, a gente vê alguns pacientes que têm muita cervicalgia, a gente pergunta, tu usa óculos, de repente tu não tem que trocar o grau? O cara troca o grau do óculos, melhora. Por quê? Porque o cara tem que ficar se inclinando o tempo todo para encontrar a letra no computador. Então, são pequenas coisas do dia a dia que às vezes o próprio colaborador, o próprio funcionário se dá conta, né? E outra coisa que eu acho bem importante é que os líderes têm um papel muito grande no diagnóstico desses pacientes que eles não estão bem. São aqueles pacientes que seguidamente têm algum problema, que estão usando medicação, que faltam muito. Então, os líderes de setores assim são pessoas que têm que também que normalmente elas são mais ligadas, assim, elas conseguem entender que aquele colaborador não está legal. E normalmente eles ajudam bastante também na reabilitação, na adequação daquele colaborador. E complementando mais um pouco do momento também, é bastante importante o que o Dr. Panceira fala. A gente às vezes tem o entendimento que se eu tenho dor, eu tenho que procurar a imobilização, né? Eu não me movimentar. E isso muitas vezes entra num ciclo vicioso, que nós chamamos na área da fisioterapia, que quanto mais dor eu tenho, menos eu me movimento, eu crio uma inatividade, e isso vai gerar um ciclo vicioso e vai piorando cada vez mais minha dor. É importante que eu entenda que ter mobilidade, tanto o aumento ou a diminuição delas são na mesma proporcionalidade patológicos. E justamente se o meu trabalho me propõe a piorar esse quadro, então eu tenho que ter algum cuidado. A atividade física regular ela é preventiva, sim, ela deve ser muito bem colocada, muito bem alinhada, né? A dor lombar, que é um pouco do foco, a questão da lombalgia, ou de uma maneira geral, a dor na coluna ela é tão importante que às vezes nós não relacionamos com coisas simples. Vou usar o mesmo exemplo do Dr. Panceira. Quem dorme mal, quem, por exemplo, é um respirador bucal, principalmente nesses momentos de frio que nós estamos passando, quem é um respirador bucal que tem que fazer uma hiperextensão de coluna cervical, com certeza acorda com dor. O simples fato na reabilitação, no entendimento que quando eu vou dormir eu não tenho dor, mas eu acordo com dor, ou vice-versa, eu vou dormir, tenho muita dor, são cenários diferentes e que mostram situações diferentes. Quando a gente tem uma contratura muscular, ela não é um problema, ela é uma proteção da nossa coluna, né?
se eu tenho uma lesão muscular, se eu tenho uma lesão articular, para que não aconteça uma lesão muscular, primeiro o nosso corpo se adapta com algumas lesões musculares. Isso a gente entende pela parte crônica, que não seja traumático, não é um acidente, nada, uma lesão laboral, por exemplo, um problema laboral. O meu corpo vai se adaptando, mas chega uma hora que a musculatura, entre aspas, cansa, né? Mas ela, ao longo do tempo, vai protegendo para que eu não tenha lesões mais graves, que nós chamamos de lesões articulares, tá? Então, exercício é importante, o cuidado com o sono, o descanso é tão, às vezes, importante quanto o próprio trabalho, né? Isso não só para a coluna, mas, por exemplo, muitas lesões na lombar, elas estão relacionadas ao encurtamento do diafragma também. Porque o nosso músculo da barriga, digamos assim, que divide, né, o tórax do abdômen, ele está inserido na coluna lombar. E se eu respiro mal, se eu ventilo mal, ou ao contrário, por causa de uma contratura, às vezes eu posso também prejudicar o sistema respiratório. Então, tem tantas coisas ligadas à coluna, são tantos músculos que ao mesmo tempo, né, Panceira, são tantas estruturas musculares, articulares, que estão vinculadas, seja à postura, seja às nossas atividades. E, de novo, não tem como numa área em que eu sei que existe repetitividade, eu não vou tirar a repetitividade, isso é difícil. As empresas se adaptam da melhor maneira possível, mas elas muitas vezes não conseguem modificar o seu posto de trabalho. Então, nós temos aqui, dentro deste cenário, orientar o nosso colaborador para que ele também busque contrapor essa necessidade desse trabalho repetitivo. E aí, então, tem tantos tratamentos, tantas prevenções, questões que entraram ao longo da história, como ginástica laboral, trabalhos que operadoras de saúde também colocam dentro como diagnóstico das suas empresas, né? Trabalhos de manipulação, trabalhos de mobilização articular, né? Tudo é um olhar sobre esse momento, é uma quebra dessa repetitividade. Então, a gente, como eu falei no início, está aprendendo ainda sobre a nossa coluna, mas é importante que a gente saiba fazer a leitura. Não é possível que a gente passe muito tempo aguentando dor. Isso a nossa coluna não está muito adaptada, não. Vamos. Outra coisa que eu queria dizer é que, como o Ney falou, a dor, na verdade, é um mecanismo de defesa. O corpo da gente, ele sempre vai priorizar o que é mais nobre. O que é nobre é o cérebro, é a medula, o coração, o pulmão. Então, o que está revestido de osso é porque é muito nobre. Então, a medula, os nervos estão revestidos de ossos ali. Tem ossos ao redor para proteger. O cérebro é a mesma coisa, tem uma caixa craniana aqui para proteger a gente. Então, quando a gente tem uma contratura, na verdade, está acontecendo alguma coisa com algum nervinho aí, né? Então, um disco está rompendo, o paciente está fazendo alguma sobrecarga na junta, na articulação ali, da lombar ou da cervical. Então, a dor, na verdade, ela é um mecanismo de defesa e ela é uma emoção ao mesmo tempo. Lembrem que a dor, como o amor, cada pessoa ela demonstra de uma forma diferente. Tem aquele que diz, eu te amo, e tem aquele que bota um carro de som na frente da casa da namorada e com flores e balões. Então, o limiar de dor de cada paciente, ele muda muito, né? Então, para o paciente para ter dor, ele tem um limiar. As pessoas normalmente têm um limiar parecido. Então, para ter dor, tem que atingir aquele limiar. Mas tem alguns pacientes que têm um limiar mais baixo. Então, para ter dor, a coisa é muito mais rápida, né? O estímulo para ter dor é muito mais rápido. Esse paciente é o paciente que a gente tem que preparar melhor. Esse paciente que precisa de reabilitação. Esse paciente que tem dor é o paciente que precisa se reabilitar. Ele precisa fazer uma academia? Não, esse paciente precisa alongar, ele precisa primeiro se preparar para fazer o exercício. Talvez esse paciente precise primeiro fazer algo sem impacto, sem muita flexão, sem muita rotação da coluna, para depois sim, ativou a musculatura, ativou o diafragma, paravertebral, oblíquo. Esse paciente entendeu a dinâmica do eixo mestre do nosso corpo, que é a coluna. Bom, esse paciente vai ter uma chance boa de ficar muito bem e não nos procurar. 95% dos pacientes que nos procuram não precisam de nenhum procedimento cirúrgico, seja ele com implante, sem implante. 95% dos pacientes que nos procuram vão melhorar com medicação e atividade física. Esses pacientes são o nosso dia a dia. A gente tem que fazer um trabalho, e a gente tenta fazer um trabalho de tentar prevenir as doenças. Não, depois que ocorreu uma hérnia de disco extrusa com uma ciática, bom, aí a coisa já é um pouquinho mais difícil. Mas
ciática já é um pouco mais difícil de tratar. Paciente com dor lombar crônica é muito difícil de tratar. Paciente que memoriza a dor é um paciente que a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar, porque lembrem que a dor também é memorizada. Então, paciente que tem dor por mais de 4 meses, 3, 4 meses, na mesma localização, esse paciente acaba memorizando dor. Então, a gente começa a tratar não só o problema físico, a gente tem que começar a tratar o problema emocional também, o problema cognitivo. E daí não é tão fácil assim. Às vezes a coisa complica um pouquinho mais. Nos cortando aí, tá, Fábio? Porque senão a gente fica Não, conversando bastante tempo aqui, eu e o parceiro. Pois é, pode Já ali. cortar aí, viu, tio? A gente conversa um monte, eu e o parceiro. A gente fala bastante. Mas até ia aproveitar aqui que teve uma palavra que ela foi bem dita algumas vezes, bem no início ali pelo doutor Panceira aqui, gente, que é sobre o equilíbrio, né? Esta palavra ela veio à tona algumas vezes. E eu fico pensando assim, às vezes nós não temos, né, no nosso ambiente, como o doutor Ney trouxe ali, às vezes a empresa não consegue eliminar, né, todos os ambientes repetitivos daquele posto. A gente sabe, né, tem a questão do equilíbrio. Como que a gente pode olhar, e se é possível isso, existir esta compensação deste equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né, que daqui a pouco eu posso ter o quê? Uma sequência de movimentos no meu dia a dia, e daqui a pouco eu posso compensar isso na minha vida pessoal. Né? Se eu estou na empresa, eu me comporto de uma forma. E se eu estou em casa, eu posso me comportar assim para compensar. Isso tem alguma lógica? É possível ou não? Com certeza, né? A nossa vida, a gente falou tanto de equilíbrio, né? Geralmente, quando uma parte dela está um pouco mais para baixo, a outra equilibra, né? Isso faz parte da vida. Mas para te ter uma ideia, Fábio, hoje quando a gente avalia, né? Quando a gente vai avaliar um paciente lombar, mas de uma maneira geral, não são só as questões osteomusculares que a gente tem que olhar. A gente olha como um todo. Assim. Paciente deprimido, vou até fazer uma alusão agora ao que o Wagner também trouxe, bem importante, a questão da fibromialgia, por exemplo. Né? É um paciente que tem uma complexidade muito grande, que não se beneficia de qualquer tipo de tratamento, né? E que muitas vezes ele leva anos para fazer o diagnóstico dessa patologia, enfim, dessa disfunção, né? Que ela tem uma causa mais, digamos, muscular, mas ela também pega algumas componentes tendinio-articulares, mas é uma sobrecarga de um sistema todo, é um corpo descompensado e que tem uma gravidade bastante importante. Hoje, o pessoal de RH aqui sabe bem melhor do que eu que os afastamentos não estão mais no topo como os por doenças osteomusculares. Né? A gente está vendo uma transição aí, essa saída, isso também um pouco por causa da ergonomia, porque as empresas também entenderam a importância disso, né? O mundo empresarial, enfim, o mundo do trabalho. Mas hoje a gente vê um afastamento muito grande por causa das doenças psicoemocionais. Né? Então, assim, como é que tu diagnostica isso? Essa é a grande questão hoje, que eu acho que envolve muito dos RHs. Se tu tem, vamos criar alguns casos bem práticos aqui. Se eu tenho um paciente que, se ele fez um bom admissional, ele não tem uma lesão na coluna, lá no final do seu tempo laboral ele tem uma lesão importante na coluna, ele pode fazer uma associação ao seu trabalho? Pode, vai ter que comprovar. Existem diversas avaliações, perícias, enfim. Mas e o emocional? Como é que a gente está avaliando tudo isso? Claro que existem muitas ferramentas também, né? Mas aqui o ponto de vista que eu trago é o emocional agindo sobre um corpo físico. E como eu comentei antes, até a respiração influencia as dores que nós temos, né? Então, o equilíbrio que a gente tem que procurar é justamente isso. Se eu tenho um trabalho de repetitividade, seja a empresa, mas eu também como colaborador, tenho que entender que meu corpo precisa de um relaxamento, né? Aí, por exemplo, eu trabalho numa empresa 8 horas, saio dessa empresa e vou ter mais uma atividade funcional para fazer. Isso é uma sobrecarga para um corpo que não está acostumado. Né? Nós não fomos feitos para estar 180 por hora todos os momentos, principalmente a nossa coluna. E aí existem as alterações, que nem o Panceira muito bem comentou, as alterações que são congênitas ou as alterações que ao longo da vida vão se criando e desestabilizam o nosso sistema. Então, assim,
Existem hoje muitas ferramentas na avaliação e uma delas também, quando a gente olha para a dor lombar, os pacientes que chegam, por exemplo, para a clínica, para reabilitação, a gente tem muito essa conversa, né? Essa dor, ela tem um número, né? A gente tenta quantificar essa dor. Até porque muitas vezes o entendimento que a gente tem na área da fisioterapia, na área da reabilitação, é que nós temos que simplesmente tirar a dor. E aí, muitos tratamentos, eles são baseados em consequência. Desculpa se eu vou frustrar a vida de alguns aqui que já fizeram fisioterapia, mas a parte da eletroterapia, ou mais vulgarmente conhecido como choquinho, ela não é tudo isso. Ela trabalha muitas vezes mais no emocional do que no real físico, né? Mas ela tem o seu momento, ela é importante, mas a durabilidade dessa terapia é muito baixa. Dura 1 hora, 2 horas de relaxamento. Agora, quando a gente tem um foco, que é uma reabilitação mais de causa, muitas vezes a gente acaba entrando em outros aspectos. Eu cansei de dar alta para pacientes que tinham dor cervical, a partir do momento que eu entendi que o meu trabalho não era tão essencial quanto o trabalho de um psicoterapeuta, de uma psicóloga, porque as causas estavam, e muitas vezes, relacionadas ao próprio trabalho. Numa coisa muito cultural nossa aqui, que é paternalização do trabalho, né? Que é a questão do olhar do empregado, do empregador, né? Enfim, do próprio RH. E em muitas situações, eu ter um bom líder, poder conversar com o RH, principalmente às vezes nos CATs, nos acidentes relacionados ao trabalho, faz toda a diferença. Esse empregado, né, Panceira, que vê que a empresa tem essa preocupação, tem esse olhar, nos auxilia muito na recuperação desse paciente, porque é um paciente que quer voltar a trabalhar, que quer ter a sua vida ativa, né? Então, eu vejo que o equilíbrio, ele está justamente nessas linhas, assim, né? Eu estar bem colocado na empresa, eu estar bem relacionado ao meu trabalho. Lesões podem acontecer, fazem parte desse universo, mas a recuperação, ela também envolve muito o indivíduo, né? O que o colaborador quer, na verdade, é se sentir seguro, confortável e produtivo. Então, é isso que o colaborador quer e é isso que a empresa quer também, que o líder dele quer. Então, como é que a gente consegue aliar isso? Antes o Ney falou, olha, é bom a gente ter uma relação com a RH das empresas, porque às vezes é legal tu dizer, bah, esse teu colaborador aqui, ele realmente está com algum problema aqui e é relacionado talvez ao local de trabalho dele. Às vezes sabe, como é que tu atua nisso tudo? Talvez tem que corrigir a luz, a mesa, apesar que isso hoje em dia ela né, já é corriqueira, né? Mas às vezes a coisa é o problema é de concepção. O pessoal que trabalha lá na contabilidade está no lado de uma máquina que corta tecido e faz o dia inteiro aquele barulho tum, 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 tum. O cara chega em casa ouvindo tum, dorme ouvindo tum. Então, esse paciente, daqui a pouco, ele vai começar a desenvolver uma dor cervical, porque ele passa o dia todo tenso e ele, às vezes, não sabe nem por que ocorre. Mas tem o outro lado. Também tem aquele paciente que ele chega com uma dor inespecífica, sabe? É uma dor que me dói as costas, mas essa dor me corre pro ouvido e, às vezes, eu não enxergo direito e fico tonto. Então, a gente não consegue, sabe, fazer uma relação anatômica com isso. Então, esse paciente, talvez não, esse paciente, ele não tem uma dor física, esse paciente tem algum problema, ou relacionado a algum problema cognitivo, algum problema psiquiátrico ou psicológico, ou esse paciente está querendo algum ganho secundário, que isso existe também, né? Todos nós sabemos disso, né? Então, essa relação que se pode ter com o RH também é importante em relação a isso, porque as doenças somáticas, assim, elas também são bem corriqueiras no nosso consultório, né? Às vezes esse paciente também vai para fisioterapia, faz 40 sessões de fisioterapia e sai frustrado, porque o problema realmente não é bem isso. O problema vai mais além do que isso, né? Algum outro ganho, alguma outra coisa. E outra coisa que eu queria também colocar é que realmente se trabalha 8 horas bastante e às vezes eu pergunto para o paciente assim, tá, mas o que tu faz para ti? Daí ele diz assim, não sei. Eu disse, não, mas o que tu faz para ti? Né? Tu lê um livro, tu caminha, tu faz alguma coisa que tu goste? Não, eu não faço nada. Eu trabalho 8 horas, eu chego em casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho que ajeitar os filhos,
fazer a janta, meu marido me ajuda, mas é um trabalho laboroso, a gente vai dormir meia-noite, 6 horas da manhã a gente acorda e continua. Não existe corpo que aguente isso. Não existe estrutura que consiga suportar isso, né? Daí a gente diz assim também, não, mas nossos nono lá atrás carregavam milho o dia inteiro e não tinham problema. Aqui que não tinha um problema, agora a gente pega no consultório os pacientes com a coluna destruída, pacientes de 50 anos, 60 anos, sem disco nenhum. Os pacientes não têm mais disco, a gente não tem mais aonde intervir. Então, existe o contraponto também, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se preservar. A expectativa de vida em 1950, a gente falava em 53, 54 anos, né? Hoje nós estamos falando aqui no Rio Grande do Sul de perto de 80 anos. Então, se a gente não se preservar, se a gente não se cuidar, daqui a pouquinho a gente vai passar um tempo de vida com pouca qualidade. A gente tem que pesar na balança, né? O que vale a pena, né? Então, talvez não acelerar 180, como o Ney falou ali o tempo todo. Tem que dar uma freada, fazer uma coisa que a gente goste, sabe? Nem que tire um tempinho por semana, num sábado de manhã que seja, e fazer algo para ti, para o teu corpo, desestressar. Às vezes a gente esquece de respirar. Então, se fala para o paciente, mas tu para respirar um pouquinho, tu sente que tu, de vez em quando, tem que dar uma soltada no ar e se acalmar um pouquinho, porque senão o tempo todo a máquina ferve, né? Exatamente, né? Falando este ponto, né, de a máquina ferver, a gente está com o RPM, com o giro sempre alto, e em algum momento isso realmente vai estourar. Mas uma coisa, pessoal, que eu vou puxar agora, aproveitando a sua fala, é a questão do home office, né? A gente está nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social, né? E uma das alternativas que muitas empresas estão proporcionando para alguns dos seus profissionais é o home office. E aonde eu tenho tido a chance de conversar, bater um papo, fazer um benchmarking assim, está com essa sensação, né, que eu estou trabalhando muito mais em casa do que eu trabalhava na empresa. Eu fiquei ali umas 2, 3 semanas em home office e realmente algumas coisas me chamavam a atenção, né? Eu não tinha, eu não bebia mais a água que eu tomava, inclusive reduziu com isso a minha ida ao banheiro. Então, quando eu percebia, eu sentava para trabalhar e parava para ir almoçar. Saía do almoço, sentava para trabalhar, home office, e ia até o final do dia. Então, claro que a gente sabe que esse home office não é um home office tradicional, né? Porque daqui a pouco, num home office, num ambiente normal, o filho não vai estar em casa, vai estar na escolinha, né? Então a gente vai ter daqui a pouco atividades do lar mais compensadas do que estamos tendo hoje. E como que vocês veem isso hoje, pessoal? Como que vocês podem nos ajudar de dicas ou sugestões para a gente deixar esse momento de home office menos sofrido, né? Ou mais ambientado, ou mais adaptado, porque a gente percebe que ficar 1, 2, 3, 4 dias numa posição com uma estação de trabalho que não é tão ergonômica, né? Como que a gente pode estar conciliando, né, essa nossa adaptação do nosso lar no nosso escritório em alguns momentos? Se a gente traz essa visão que tu coloca, Fábio, no sentido osteomuscular, a gente vê o home office é péssimo, digamos assim, né? Porque a gente não faz home office sentado numa mesa, bonitinho, com o computador, adaptando, né, toda uma estrutura. Esses tempos semana passada, chegou um paciente aqui com dor no peito, no externo. Eu digo, bom, infarto não é, né? Porque tá aqui na minha frente, tá bem, perguntei algumas coisas. Aí ele me disse assim, olha, eu comecei a sentir essa dor depois que eu comecei a trabalhar home office. Aí eu disse, tá bom. E como é que é o teu home office? É no sofá, é na cama, é segurando o laptop, é segurando o tablet, né? Então, assim, não interessa o ambiente que tu estiver, não é a empresa que é o problema, é o ambiente que tu
faz a repetitividade. Tu passar 1 hora com a cabeça, como o Panceira muito bem falou, em flexão, não numa posição reta, numa cadeira que não tem braço, que eu tenho que manter a isometria. A isometria é ficar sustentando os ombros elevados, por exemplo, é muito tempo, isso vai gerar uma sobrecarga de sistema muscular, automaticamente vai gerar uma lesão. Então, assim, a gente está aprendendo, né, a trabalhar home office, a gente está aprendendo a usar essas ferramentas, assim como o Zoom e todas essas questões. Tu traz algumas questões, Fábio, que elas entram mais na área até, de novo, emocional. Eu acho que aí é o limite, né? Para quem, eu pelo menos tenho essa visão, para quem acha que o trabalho é um prazer na vida, não tem problema as coisas se fundirem no sentido de vida pessoal, vida profissional. Mas muitas vezes nós precisamos ter os ambientes delimitados para poder, que nem o Panceira muito bem falou, sair de um ambiente de trabalho. Bom, agora aqui começa a minha vida pessoal, né? A gente tem muito essa cultura ainda. E quando essa cultura do trabalho vai para dentro de casa, às vezes a gente perde os limites do não, do horário, né? Dessas flexibilidades, de saber o momento agora de se cuidar, de fazer alguma coisa que seja mais numa linha do lazer e do prazer do que uma linha do trabalho, não que não tenha prazer e trabalho aí também. Mas assim, do ponto de vista osteomuscular, o que mais a gente tem que cuidar são os posicionamentos que nós nos adaptamos. A nossa casa não foi preparada para ter home office. Ninguém comprou aqui, imagino eu. É que nem os nossos antigos velhinhos, né? Todo mundo tem artrose de quadril. Minha avózinha lá tem artrose de quadril, mas ela, quando era nova, fez uma casa de 2 pisos com uma escada em caracol, que hoje me dá uma ânsia cada vez que ela desce. Eu acho que nós vamos, ao longo do tempo, nos adaptar também com ambientes para home office, né? Acho que daqui para frente a pandemia, além de nos ensinar muitas coisas, coitado do diretor de RH, além de nos ensinar muita coisa sobre leis trabalhistas, em relação a essa parte da pandemia aí, vai nos ensinar muito também sobre o trabalho do home office, né? Então eu acho que, de novo, vem a palavra equilíbrio, né? Mas o que eu acho que daqui um pouco cada empresa pode ter, e uma das coisas aqui que a gente se preocupa também em fazer, é a palavra orientação, e ela vai entrar no sentido de prevenção. Eu ensinar para esse meu colaborador que ambiente da minha casa eu posso adaptar, que bom, dentro de uma cadeira adequada, que os ombros não precisam ficar em sustentação, que às vezes eu tenho que colocar uma almofada para ter uma postura reta. Então, eu acho que isso é uma coisa que as empresas podem se preocupar bastante e poderiam ajudar. Criar situações, orientações que seriam muito mais preventivas para o seu home office, né? Do que daqui um pouco a gente vê dentro de casa sobrecarga. Com certeza, se eu ficar deitado no meu sofá de casa lá, com uma posição ruim, eu vou gerar aí um estresse muscular, um estresse físico bastante importante também. Né, Panceira? É isso mesmo. Então, a gente está falando em ergonomia, a gente prepara uma empresa inteira, pensa, traz um técnico para ver se não tem ruído, se não tem muito pó no ambiente, e de repente tudo muda, a gente vai para casa. A nossa casa é o nosso ambiente de lazer, de convívio com a família, de repente ela se torna nosso local de trabalho. Então as coisas mudaram muito rápido. Então se fala que, por exemplo, o Círculo hoje está na vanguarda da telemedicina. A gente começou a falar em telemedicina, coisa que a gente, nós estava galgando a telemedicina. Hoje é uma realidade. Hoje já tem, o Círculo já lançou aplicativo ali para, sabe, daqui a pouco a gente vai começar a todo vapor fazer a telemedicina. Então, a gente vai se adaptar? Com certeza, a gente vai se adaptar a isso. Mas a gente tem que ir com calma também. Não dá para fazer o nosso trabalho na cama, no sofá, né? Não dá para ser assim. A gente tem que sentar numa cadeira adequada, a gente tem que ter uma mesa. E lembra que eu falei lá no início? Quando a gente está sentado, o disco da gente sofre 3 vezes mais pressão do que quando a gente está caminhando. Eu trouxe aqui um protótipo. Isso aqui duas vértebras e um disco aqui no meio. Então, só para vocês entenderem que o disco não é nada estático. Ele precisa de movimento. Ele precisa se movimentar. Se o disco não se movimentar, ele não consegue absorver nutrientes do osso, ele vai morrer. Então, quando a gente fala que o paciente precisa fazer exercício, que o paciente precisa se movimentar, cada hora e 15, ele tem que levantar e dar uma caminhada. Ele precisa exercitar a musculatura. Ele precisa fazer com que esse músculo se ative. Precisa fazer com que esse disco se alimente, falando grosseiramente. Então, a gente se adapta, mas outra coisa que está acontecendo agora é as academias fecharam. Então, o paciente já fazia exercício, agora está fazendo pouco exercício
e, além disso, está trabalhando de forma talvez não tão adequada. Então, já começam a surgir os pacientes com dor cervical, dor lombar, por causa do home office também, né? Porque pararam de fazer exercício. Então, como é que a gente se prepara? A gente tem que criar um cronograma. Eu vou trabalhar das 8 às 9h15, vou levantar, vou tomar uma água, e cada um vai se adaptar conforme a gente vai conseguindo. Bah, mas eu tenho uma reunião e uma reunião emendada na outra. A gente vai ter que dar um tempo. Lembra do RPM lá, vai estourar. Daí se estourar, pronto. Daí nós vamos ter um problema. Show de bola. Show de bola. Não sei se o doutor Ney ia comentar mais alguma coisa e eu interrompi aqui. Não, de novo, é o olhar, né, do profissional do RH, é o olhar do ergonomista, são adaptações que todos nós estamos aprendendo. Por exemplo, antigamente se pensava que, imagina um setor em que eu faço muitas impressões, né, que eu tenho que usar muita impressora e eu tenho que estar toda hora imprimindo documentos. Antigamente se pensava que a impressora deveria estar próximo da pessoa, né, para que ela não fizesse muito se sentar e levantar. E antigamente era um conceito um pouco mais rústico em relação a isso. Hoje é muito pelo contrário. Hoje, quanto mais longe uma impressora tiver, é melhor. Por quê? Porque eu vou ter que me levantar, eu vou ter que me movimentar, né? Então é isso. Muitas vezes no home office eu me desacostumo com algumas coisas que lá a minha empresa, que nem o Panceira falou, se estruturou toda prevenindo lesões. Às vezes eu passo, e é bem o que tu comentou também, Fábio, às vezes a gente não percebe quanto a gente fica trabalhando estático, né? Que na minha empresa não seria assim. Eu convivo com outras pessoas, eu converso com outras pessoas, eu tenho acabo interrompendo com alguns minutos informalmente. E na minha casa muitas vezes não, no meu home office muitas vezes não. Então eu estendo esses períodos que a gente chama de isometria, eu estendo esses períodos de concentração e isso, claro, né, vai ter uma sobrecarga, tá? Vamos seguir a linha aí, vamos conversando. Sim, e aproveitar isso que vocês trouxeram. E a Cassiane aqui, ela trouxe uma questão que é bem interessante, que é a resistência às mudanças, né? Então, hoje, vocês trouxeram aqui, o doutor falou muito bem, né? Antigamente, meu avô e minha avó trabalharam a vida inteira carregando saco de milho e nunca reclamaram. É porque não deu tempo, né? Quando chegou ali com 60 anos, eles faleceram. Então, não tinha nem tanto recurso que nem tem hoje, né? E a gente vem falando aqui sobre a questão do RH, vocês trouxeram a questão da liderança, né? E como que vocês podem nos ajudar a entender esta resistência que às vezes tem da empresa, dos gestores, em olhar, né, doutor Ney, que nem assim você falou, hoje em um andar nós temos uma única impressora, né? E isso, claro, que é para otimizar custo também, e daqui a pouco é para dificultar que a própria pessoa fique fazendo impressões de forma deliberada, mas de certa forma acaba auxiliando. Eu tenho que ir lá no final do corredor buscar a minha impressão. Aí daqui a pouco já encontro um colega ali no corredor, já falo, já troco mais uma ideia. Quando vê, são 5 minutos aí 10 que eu estou de pé me movimentando, né? Como que vocês hoje conseguem enxergar e nos ajudar de como ir quebrando essa resistência da empresa, de ela conseguir enxergar que a prevenção ela é um investimento, né, que é muito mais barato prevenir, e depois que a gente consegue trazer esse conceito de prevenção para a empresa, que ela faz investimento, muitas vezes a gente encontra a resistência em quem? Nos trabalhadores, né, nas pessoas que estão ali no posto, né? Quantas vezes eu já presenciei de ir numa máquina, fazer um estudo ergonômico, né? Trazer um fisioterapeuta, trazer alguém especialista para tratar os movimentos, enfim, aí a empresa investe, adapta ao posto, quando vai colocar em prática o operador, o profissional, encontra resistência e tenta bular o sistema porque é muito mais fácil fazer do jeito que era antes, né? Então, como que a gente pode tratar esta mudança, né? Fazer a gestão desta mudança, quebrando essas resistências que pode ter entre empresa e também no próprio profissional. Tu quer começar, Panceira?
Pode falar, depois eu vou. Fábio, quando a gente fala em resistência à mudança, dá para ficar uma hora aqui falando, né? O maior escopo disso, o maior exemplo disso é o que a gente está vivendo, né? É a resistência à mudança, né? Nós não aceitamos algumas coisas de pandemia que nós estamos vivendo. Por exemplo, o uso da máscara. Qualquer pessoa, na verdade, que tem sintoma gripal deveria usar máscara, né? E não é por causa da pandemia. No Japão, isso é uma coisa normal. Aqui nós aprendemos com isso. As crises vão nos ensinando. Assim como a Segunda Guerra, enfim, toda essa revolução também nos trouxe os conceitos que hoje a gente trabalha, né? Então, assim, quando a gente fala essa questão de resistência à mudança, por isso que é bastante importante, principalmente com a questão dos gestores de RH, né, vinculado ao SESMIT, aí também é a tua área, né, Fábio, pode falar bem, que essas pessoas tenham uma segurança, né, principalmente com protocolos bem definidos nas suas empresas, com comitês de ergonomia, para que quando esse funcionário for admitido, ele também esteja apto para o trabalho. Não tem problema ao longo do processo a gente for adaptando o trabalho ao funcionário. Agora, uma coisa que particularmente eu acho, né, isso é uma opinião que eu percebo assim, a gente vê que muitas vezes as empresas não dão tanta importância a um ponto bem específico, que é o admissional dessa pessoa, né? A gente vê alguns testes aí de uma maneira geral, mas os históricos colhidos depois, eles já indicam que essa pessoa não poderia fazer essa função. E uma coisa bem importante, um admissional bem feito, ele não serve para excluir a pessoa da sua função. Ele serve justamente para ajustar essa pessoa dentro da melhor função que uma empresa tem, né? Então, eu contratei uma pessoa que ela é maravilhosa, mas ela já tem um histórico de uma lombalgia, por exemplo, e eu vou colocar ela a fazer movimentos repetitivos que exacerbem esse quadro, é claro que eu vou ter um funcionário afastado, é claro que eu vou ter um problema. Na fisioterapia, na área quando a gente olha por um corpo, e eu gostaria que vocês pensassem, os gestores de empresa, e pensem numa pessoa que tem dor lombar ou que tem dor da coluna, e verifiquem se não existe uma associação com resistência à mudança, né? A primeira coisa que acontece na coluna é a perda de uma mobilidade, de uma flexibilidade, né, parceira? E muitas vezes esses quadros têm uma íntima ligação com o psicoemocional, que às vezes a gente até pode parecer uma visão holística, mas hoje cada vez mais nós estamos caminhando para isso, respeitando a fisiologia, a anatomia, as doenças, enfim, né, a biomecânica das patologias. Mas quando tu olha para isso e tu contrata uma pessoa que no seu perfil, ela tem um perfil de prostração, um perfil de fechamento, e eu quero que ela tenha uma habilidade motora muito grande, eu vou ter alguns problemas em relação a isso. Então, claro que toda regra, não é uma regra isso, né? Mas eu sempre bato nesse ponto. Eu quero uma empresa segura, desde o processo do admissional até o acompanhamento, com as normas reguladoras, olhando para esse funcionário, não só do ponto de vista laboral, digamos, ergonômico, mas também do ponto de vista psicoemocional, eu vou ter aí uma empresa, digamos, saudável. Uma palavra bem importante que tem que ser trazida aqui é cultura ergonômica. É isso que as empresas precisam cada vez mais se desenvolver. Cultura ergonômica, né? Aí vai desde o meu admissional, desde enfim, da operadora que eu tenho, que ela vai olhar para a minha empresa, fazer um diagnóstico, me dar facilidades, me dar soluções para o meu empregado, né? Então, é um contexto, é complexo isso, né? Mas, assim, a resistência, ela não começa na empresa, ela começa muitas vezes na criação, na casa. E essa empresa tem que ter esse olhar e tem que ter essa adaptação. As pessoas, só para vocês terem uma ideia, a dor ela melhora quando as pessoas voltam a ter mobilidade, voltam a entender a necessidade das suas articulações serem móveis, de ter uma boa flexibilidade dos músculos, né? Então, assim, é um reequilíbrio que a gente faz aqui. E isso passa também por essa necessidade de mudança. Estamos aprendendo ainda. Um exemplo de mudança que, falar de forma mais grosseira, mas que algumas décadas atrás, o pessoal que trabalhava muito com colocar uma peça dentro de uma prensa, eles tinham muitos acidentes com dedos. Arrancava dedo, cortava a mão, amassava a mão. E aí, o que o empreendedor, o dono da empresa entendeu? Olha, esses pacientes estão saindo, eles não voltam mais normalmente, esses meus colaboradores saem, não voltam mais, e trazem toda uma carga de financeira que nem sempre, que nunca vale a pena
paga. Daí o que se fez? Olha, para tu colocar a peça dentro da máquina, tu só pode apertar com o pé e as duas mãos têm que estar fora segurando um botão. Então, nossa, isso é muito legal. Qual foi a maior resistência do colaborador? Os colaboradores, eles não gostaram muito dessa mudança, né? Na época foi, há muitos anos atrás, isso foi inclusive motivo de uma reunião de sindicato de uma empresa, mas o que aconteceu? Com o tempo se viu que não, eles estavam certos, realmente não houve mais acidente naquela empresa, com mão naquela empresa. Então, talvez produziu um número menor de peças, mas o funcionário não se machucou, as demandas judiciais diminuíram. Então, quando a gente consegue fazer com que o colaborador entenda que aquilo vai causar um maior e que ele vai ficar mais seguro, mais confortável e ele vai continuar sendo produtivo, acho que isso diminui muito a resistência. Mas, normalmente, isso tem que ser trabalhado com gestores, com recursos humanos e colaboradores junto. Quando isso trabalha junto, a roda gira mais fácil. Quando a coisa é muito imposta, nem sempre a resistência ela é um pouco maior. A resistência, nesse caso, é um pouco maior. Mas eu vejo que as empresas hoje, elas buscam muito a segurança, elas buscam muito o conforto do seu colaborador. Uma vez a gente não tinha muito essa relação, hoje não, hoje a gente tem essa relação, às vezes do próprio RH nos ligando, tá, mas e como é que ficou aquele paciente que foi consultar contigo? Isso uma vez não acontecia, agora acontece. Então, a gente vê um RH preocupado realmente com os seus colaboradores e isso eu acho que essa relação, tem alguns que têm meu telefone pessoal, assim, eu não me importo de dar meu telefone pessoal, até porque o número de colaboradores que consultam não é tão pequeno às vezes, né? Então, até pelo trabalho, então eu dou o exemplo do motorista, o motorista de ônibus. Esse trabalhador, esse colaborador, ele passa em cima de um ônibus com trânsito lotado, com trânsito sempre carregado, né? Vibrando o dia todo, né? Às vezes trabalhando em uma situação um pouco de estresse, passageiro e tudo mais, esse paciente ele tem uma chance maior de desenvolver uma dor, um desequilíbrio. Então, lembrem que o desequilíbrio que causa tudo isso, né? Então, esse paciente que inicia um desequilíbrio, inicia um fator de desequilíbrio, ele acaba trazendo algum problema para ele, para a empresa. Então, acho que a comunicação acaba fortalecendo bastante, melhorando bastante. Acho que uma coisa importante também, só para complementar o que o Panceira coloca, é assim, a resistência muitas vezes ela é quebrada quando o trabalhador ele faz parte do processo de mudança da empresa. Nós chamamos de macroergonomia, né? Então é importante que o trabalhador ele faça parte desse processo de mudança, né? Ele não só está envolvido, mas como ele participa na mudança desses processos. Então a informação ela não é diretiva, ela não é uma ordem, sim, ela é partilhada. A partir daquilo que o trabalhador traz, porque ele é o mais envolvido nisso, e a empresa tem essa maturidade, esse acompanhamento, ele se sente parte do processo. Acho que essa é uma das principais coisas que a gente consegue perceber. Quando o colaborador ele se sente parte do processo e ele quer a melhora, ele busca uma reabilitação mais rápida, ele faz com que a empresa tenha lucro em relação ao todo, né? Uma coisa que eu achei bem importante que o Panceira colocou também e que eu queria ressaltar aqui. Nós temos uma ferramenta aqui junto ao Círculo, na fisioterapia, que é nas empresas que são acompanhadas por eles, que a gente tem todo um histórico mensal. Então, por exemplo, empresa X que veio aqui durante o mês inteiro, eu sei todos os colaboradores que vieram aqui, quais foram as suas patologias. E essa relação da saúde com os RHs, ela está muito mais próxima, isso nos facilita muito. Nós acompanhamos, nós conhecemos o colaborador, o empregado, enfim, durante o processo de reabilitação. Vocês já o conhecem há muito mais tempo, né? E essa informação, muitas vezes eu pego o telefone do Panceira, aconteceu isso, ou nós trocamos muitas informações, se o RH está envolvido nessa conversa, se torna bem mais fácil, o tratamento é mais assertivo, né? Porque, de novo, muitas vezes o problema não é só muscular, ele tem outros vieses aí, e aí a gente tem que estar atacando de uma maneira geral também.
Perfeito, perfeito. Pessoal, só 8h16, o nosso horário é até às 8h30, a gente está indo aí para o final. Se alguém tem mais pergunta aí, pode ficar à vontade, vamos aproveitando. E eu gostaria de voltar aqui num tópico que o doutor Panceira trouxe para nós, que é essa questão de memorizar a dor, né? Vamos imaginar, né, que o nosso RH, ele a maioria as nossas empresas aqui são pequenas e médias empresas, né? Nem todas têm, eu falo isso porque, sim, eu tenho a formação em técnico de segurança e hoje aqui na empresa, que coincidentemente, né, tem esse foco que é da ergonomia, que é a Marelli, né, que faz móveis, eu não tenho uma estrutura hoje de SESMIT com enfermeiro, com médico, né? E muitas vezes o filtro do profissional ou é o gestor ou é o RH. Tem alguns, assim, pessoal, alguns exemplos práticos que daqui a pouco a gente, num bate-papo, pode tentar fazer um pré-diagnóstico ou tentar quais são os principais tópicos que a gente pode ter um filtro para entender, né, se essa dor é do posto realmente ou se tem algum outro ponto, né, se pode ter esta questão psicológica envolvida. Sei que é difícil ter uma receita de bolo, mas daqui a pouco uns 2, 3 tópicos assim, ó, isso é fundamental. Observa isso, que já pode ajudar a entender qual direção, né, nós temos que encaminhar esse profissional. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Vou tentar responder. Na verdade, aquele paciente que ele tem uma dor muito bem definida, esse paciente tem uma dor física. Esse paciente ele tem uma dor corporal. O paciente que tem uma dor muito indefinida, uma dor que migra muito, uma dor que talvez ela não tenha muita relação anatômica, então, bom, esse paciente talvez tenha algum componente psicossomático associado. Então, o paciente que tem uma dor sempre na mesma localização ou que elas têm essa sazonalidade, elas melhoram, pioram, mas mais ou menos sempre na mesma localização. Normalmente esses pacientes estão relacionados a alguma doença física. Quando a coisa é um pouquinho indefinida, bom, daí a gente tem que pesquisar um pouquinho melhor. Lembrando sempre que tem algumas doenças, por exemplo, a fibromialgia, que ela já foi definida de várias formas. Inicialmente ela era tratada pela psiquiatria, depois ela foi tratada pela ortopedia, agora ela é tratada até pela neurologia. Então, por quê? Porque é uma série de fatores que acabam entrando ali nessa causa, nessa consequência da dor, né? Então, não sei se é mais ou menos isso que tu gostaria de perguntar, né? Tu gostaria da resposta, não sei se o Ney quer acrescentar alguma coisa em relação a isso. Como tu sabe, né, Fábio? É impossível a gente ver como uma coisa só, né? As DORTs, enfim, né, as doenças ocupacionais aí relacionadas, elas envolvem muitas coisas, envolvem fatores biomecânicos, organizacionais, ambientais, psicoemocionais. Então, como eu falei, é claro que existem muitas ferramentas dentro da ergonomia. Quando tu olha para o posto de trabalho, digamos assim, elas vão te dar algum análise ergonômica, vão te promover laudos ergonômicos, né? Eu acho que uma empresa que tem, por exemplo, o foco do conceito ergonômico, então da cultura ergonômica, ele sempre vai estar atento para isso. Hoje, por exemplo, tem uma ferramenta que a gente chama de CIF, né? Que é uma identificação de funcionalidade, que ela está sendo extremamente aceita dentro do mundo da ergonomia, justamente para tentar tirar de onde é o que nós chamamos de nexo causal, né? Qual que é a causa dessa lesão, tá? Então, essa CIF, essa classificação internacional de funcionalidade, ela tem usado muito isso, procurar sempre o nexo causal. E aí existe um mundo à parte, que acho que é muito técnico, a gente até não vai entrar tanto nisso, né? Mas, de novo, se eu tenho uma empresa, ela tem, desde o momento que que esse colaborador entra na empresa, eu tenho uma admissional preocupado, tem uma cultura ergonômica, olhando para todos os setores, esse meu trabalhador está fazendo parte dessa mudança,
isso é um choque cultural positivo, né? Isso vai ser bom para o colaborador, vai ser bom para a empresa. E, de novo, as empresas que mais em prevenção, e aí dos vários âmbitos da prevenção, existe a ginástica laboral, que vai ter um foco mais na musculatura, existem algumas coisas mais na terapia da massoterapia também, que cabem muito bem, terapia às vezes de manipulação, né? Dependendo do que tu coloca para essa empresa, do que faz parte de um diagnóstico, essa empresa, ela investe no seu funcionário, ela está investindo nessa qualidade física, nessa qualidade de vida. Então, também não sei se foi muito focado no que tu perguntou, Fábio, mas tem coisas, acho que a empresa também ela tem até o seu espaço, até onde ela pode ir, né? Bom, e a partir do momento que ela identifica que determinadas lesões não fazem parte do seu ambiente de trabalho, ela não se torna menos corresponsável por isso, muito pelo contrário. Ela tem que abraçar isso porque faz parte da sua família, está envolvida com isso também, né? Esse é, digamos assim, eu acho que é uma visão que é positiva para todos os lados. Eu só queria acrescentar outra coisa, que quando o RH consegue passar para o dono da empresa, para o gestor, que é uma mudança que tem um custo inicial, mas que ali na frente vai poupar a sinistralidade, vai diminuir a abstinência. Quando o paciente ele tem um nome para isso, quando o paciente falta muito, né? Muito laudo, muito atestado. Quando o RH consegue definir isso, a mudança vai ocorrer. Mas a gente tem que mostrar que aquele valor aportado para a mudança de um ambiente vai trazer benefício ali na frente. Porque senão é difícil fazer com que se mude uma estrutura, com que se gaste dinheiro. Essa é uma época difícil também para todas as empresas, né? Se gaste dinheiro para não ter muito resultado. Qual que é o resultado? O resultado é lá na frente, um paciente, um colaborador mais seguro, confiante e mais produtivo. Quando a gente consegue mostrar isso para o gestor, para o dono da empresa, a gente consegue a mudança, sim. Tenho certeza que a grande maioria dos gestores compram a ideia, com certeza, porque o que o gestor quer, produtividade, mas quer também seus funcionários contentes, satisfeitos, felizes, né? Isso também é importante. Isso eu acho que é uma coisa que vem muito forte. Com certeza, eu vou pegar mais uma palavra que o Dr. Ney usou aí, eu achei muito bonita, anotei ela aqui no meu rascunho aqui, né, que é a questão da cultura ergonômica, né? Exatamente vem de encontro com o que o Dr. Everton trouxe, e eu pensando aqui, né, enxergando aqui a minha realidade e de como iniciar isso, né? Daqui a pouco a gente fala em ergonomia, a gente fala em investimentos, mas daqui a pouco nem a minha CIPA tem essa preocupação, né? Daqui a pouco nem a empresa está se colocando à disposição para ouvir o profissional. Então, acho que antes de a gente chegar lá no investimento, como que o RH vai conseguir mensurar, investindo tanto nisso, a gente vai reduzir, né, tantos dias lá de absenteísmo, daqui a pouco o RH não tem nem mapeado os CIDs, que são os afastamentos atestados, nem vou entrar aqui no mérito, né, do CID, enfim, mas nós como RH não temos esses números, né? Nós como SESMIT não temos envolvimento da CIPA, dos gestores, tentando mapear isso, e com isso nós não conseguimos, né, ter um foco aonde agir. E muitas vezes o investimento é quase zero, é somente uma mudança, né, de processo às vezes, né? Em vez de fazer o fluxo X, faz o fluxo Y. Então, realmente aqui, complementando o que a Adriana trouxe aqui para nós, né, de ouvir o feedback dos profissionais, envolver a gestão, envolver a empresa, e daqui a pouco, né, devagarzinho, sem nenhum investimento, sem nenhum custo em estrutura, começar a plantar essa cultura ergonômica, né? A gente precisa partir de algum lugar, né? Então, como assim essa pandemia, o coronavírus trouxe várias quebras de barreira, acelerou alguns processos, né? Eu estava brincando que eu tinha uma meta de vida aqui de 5 anos, que eu executei em 3 meses,
que foi engordar uns 10 quilos agora nessa quarentena, né? Então, que eu tinha de meta aí de 5 anos, executei em 3 meses. Então, que esse momento, que essa conversa, a gente consiga, né, daqui a pouco, opa, é um estalo para iniciar esta cultura, né? E assim, pessoal, para a gente ir para o nosso encerramento, gostaria que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais. Começo eu? Mas começa tu, Ney, já que o Everton começou antes do Dr. Everton, agora começa contigo aí, Dr. Ney. Não, Fábio, de novo, né, agradecer a oportunidade. A gente já vem há algum tempo conversando junto, né, Panceira, em vários cenários diferentes aí, né, seja na área da reabilitação, na área da prevenção. Mas a palavra, eu acho que ela entra muito de novo como cultura ergonômica e como prevenção. A Adriana é uma colega querida aí que trabalha há muito tempo na área, e ela coloca que empresas que têm gerenciamento de risco geralmente têm ergonomia ativa, né? A gente tem que entender que não existe mais como não ter gerenciamento de risco, não tem mais como não ter essa cultura ergonômica. A palavra cultura ergonômica já está aí no mercado há 10 anos, né? E a gente, infelizmente, é uma realidade. A gente tem uma adaptação aí financeira que a gente tem que entender, faz parte. Até para que a empresa sobreviva também, né? Só que muitas vezes, Fábio, eu também entendo que o gestor principal da empresa, né, o que aposta nesses projetos, ele às vezes precisa estar melhor servido de informações. Se a gente consegue apresentar alguns indicadores, que isso vai ter um resultado mais para frente, né? Se eu consigo linkar dentro da minha empresa a saúde do trabalhador com a saúde da empresa, com produtividade, com diversos índices aí, né? O que se torna um pouco hoje oneroso, lá para frente é uma economia monstruosa. E isso está colocado nas grandes empresas, né? Então, de novo, se cresceu muito na área da fisioterapia com isso, né? Tu falaste no CIDS, os CIDs sim eram importantes, hoje se associa CID a CIF, principalmente em perícia ergonômica, né? Eu sempre acho que uma perícia, ela é muito onerosa, né? Ela sempre vai chegar num estado, assim, até desconfortável dentro da empresa. Então, não é só o quanto investir, mas às vezes pequenos investimentos, eles têm resultados que são bem importantes, tá? Então, de novo, eu quero, da minha parte, finalizar, já agradecer mais uma vez ao Dr. Panceira por estarmos juntos nessa parceria, nessa conversa aí, né? Obrigado pelo apoio do Círculo. A gente tem feito bons alinhamentos nessas áreas de empresa, na fisioterapia do trabalho, coisas novas estão vindo aí, né, Wagner? Então, agradecer pela parceria, agradecer pelo convite e fico à disposição, assim como o Panceira também colocou, a nossa clínica aqui, para tirar dúvidas e para poder auxiliar vocês no que for importante aí também. Uma boa noite, que passemos todos bem por essa pandemia, né? E logo, logo a gente vai estar podendo comemorar aí daqui a um tempo. Um grande abraço, uma boa noite. Eu quero fazer uma analogia que na saúde pública se diz que cada real gasto com saúde pública a gente acaba fazendo que a gente poupe 10, 15 reais ali na frente. Então, cada real gasto em prevenção vai ser, com certeza, dinheiro poupado ali na frente. Então, acho que sim, acho que com a conjunção, com a união de gestores, RH, a nossa parte, eu me coloco à disposição, Ney também, tenho certeza que a gente pode fazer parte de um serviço, de ir para numa empresa, observar, isso é interessante e acho que vai agregar bastante em relação à segurança, ao conforto do nosso colaborador. Novamente agradeço a todos, a RH Serrana, ao Círculo. Ney, obrigado novamente. Fábio, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo apoio. Estamos aí, que precisar, me coloco à disposição. Muito obrigado a todos. Legal, show de bola, muito obrigado. Pessoal, assim, ó, só antes de a gente encerrar, quem já participou de algumas palestras ou evento que eu fiz ou que eu conduzi, sabe que eu gosto de fazer uma selfie, né? Então, assim, como nós estamos reunidos, tem várias pessoas aqui que estão com a sua câmera de vídeo desativada.
quem se sentir à vontade, pessoal, né, quiser abrir ela, vamos fazer uma selfie, vamos abrir as câmeras aí, a gente faz um print e aí a gente faz uma selfie online aí. O que vocês acham? Tá, mas só quem se sentir à vontade, quem tiver com os bob aí no cabelo, de pijama, ou tá deitado e não quiser abrir, né, fica à vontade aí. E a gente faz uma selfie online digital. E aí depois, pessoal, a Simone também, acho que Simone, tu pode ir falando, enquanto você vai aí falando, o pessoal abre a câmera e no final a gente faz a nossa selfie aí. Ótimo. Eu quero agradecer em nome de toda a nossa diretoria, ao Dr. Everton, ao Dr. Ney, ao Wagner também, a Giovana, que está aí conosco, a Fernanda também. Muito obrigada. É muito satisfatória essa nossa parceria e a importância que ambos temos em relação às pessoas. Eu quero convidar todos a acessar o nosso site, acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente tem bastante novidade, bastante coisa acontecendo, e nós estamos aí, né, há 32 anos, conectando pessoas e organizações e evoluindo juntos. Fábio, um abraço, muito obrigado. O Fábio, sempre que a gente precisa, ele está aí, né, disponível, muito obrigada. E mais uma vez um agradecimento a todos vocês que estão nos prestigiando. Todos nós ganhamos com isso. Muito obrigada. Beleza, eu que agradeço o convite, Simone, né? Acho que o trabalho voluntário é esse, acho que aquilo que a gente pode fazer a mais, a gente tem que estar contribuindo, né? Então fica o convite aqui, né, para que quando tiver os eventos vocês possam participar, né? Doutor Ney, Doutor Everton, eu, né, o Wagner aqui, a gente está aqui de corpo e alma e coração, né? Realmente tentando ajudar, contribuir de alguma forma. Pessoal, muito obrigado pela atenção, quero ver todos sorrindo aí, né? 1, 2, 3 e vamos lá! Primeiro registro, como a gente está com bastante gente, nós vamos ter que fazer em 2 etapas. Próxima tela, de novo, 1, 2, 3 e... Show de bola, pessoal. Selfie registrado. Não sei se alguma vez vocês tinham feito uma selfie online, mas tem a primeira vez para tudo aí. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Continue conosco aí acompanhando a RH Serrana e são sempre convidados a participar aí dos nossos eventos. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.